Olá, muito boa tarde e bem-vindos ao consultório. Hoje trazemos-lhe temas que tocam diretamente a vida de muitas famílias. Abrimos com um problema ortopédico que afeta milhares de pessoas, os joanetes. O Dr. Alexandre Brandão vai explicar por que surgem, como se tratam e quando pode ser necessária a cirurgia. Logo depois será a sua vez de colocar dúvidas e partilhar experiências em direto. Mais tarde mudamos de especialidade para abordar uma complicação grave, a diabetes. Vamos olhar em particular o pé diabético. O Dr. Rui Carvalho, endocrinologista e membro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, vai esclarecer como prevenir e tratar, mas também cuidar desta condição. Na reta final do programa, abrimos espaço novamente para as linhas telefónicas e, claro, para o e-mail habitual 225083297 e consultório@portocanal.pt. São sempre convidados a participar. Não esqueçam que é necessário inscreverem-se. Vamos juntos até às 5 da tarde. Olá e muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Consultório, hoje a edição de quinta-feira. Começamos o programa a falar de uma das deformidades mais comuns do pé, os joanetes. Além do impacto estético, esta alteração óssea pode provocar dor intensa, dificuldades em caminhar e perda de qualidade de vida. Em estúdio temos hoje o Dr. Alexandre Brandão, médico ortopedista, que nos vai ajudar a compreender as causas, os fatores de risco, a influência do calçado, as medidas de prevenção e, claro, as opções de tratamento disponíveis atualmente. Doutor, muito bem-vindo. É um gosto contar consigo uma vez mais no consultório para falarmos de joanetes, este tópico que é tão relevante porque falamos dos pés. Os pés fazem parte integrante do nosso dia-a-dia para caminharmos, para também uma série de sensações que os pés também nos podem transmitir. Então, do que é que falamos quando falamos em joanetes? Boa tarde, Marco. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o Porto Canal pelo convite. É sempre um prazer grande estar cá, cumprimentar os telespectadores. E, de facto, venho aqui dar a minha contribuição para ajudar todas as pessoas em casa que nos estão a ouvir a melhorar a sua qualidade de vida, a melhorar o seu dia-a-dia, a ter menos sofrimento, porque realmente, às vezes, só nos lembramos que temos um pé, não é? Quando compramos calçado, ou quando nos começa a doer, não é? Porque habitualmente vamos nos esquecendo, não é? Relativamente ao joanete, ou aquilo que nós chamamos em ortopedia de hálux valgus, hálux é o nosso dedo grande do pé, não é? É o dedão, e valgo é o tipo de deformidade que vai ocorrendo, que é uma deformidade em valgo, porque em ortopedia nós chamamos varo ou valgo, e de facto o valgo é a deformidade para o lado de fora do dedo grande, que acaba por ser uma deformidade progressiva, que vai incomodando e que aos poucos vai dando cada vez mais dores. Depois, à medida que a dor vai surgindo, as pessoas vão ficando mais limitadas e vão sofrendo até procurar ajuda. Podemos falar aqui de fatores genéticos que estão envolvidos no surgimento destas deformidades? Sim, Marco. De facto, o fator genético é aquele que contribui em cerca de 70% para esta deformidade. Nós sabemos que, apesar de tudo, as senhoras acabam por ser mais afetadas por este problema. A questão genética também está associada, não há verdadeiramente um gene que se tenha descoberto até agora relacionado com isso, mas sabemos que as senhoras estão mais afetadas. Obviamente também o calçado que elas usam também acaba por vezes, ao longo de décadas, influenciar ou agravar a deformidade, que aí já estamos a falar na questão da exposição, o tipo de calçado que estamos a usar, mas o fator genético é claramente um fator importante. E que muitas vezes na consulta, portanto na nossa consulta, quando estamos a ver um doente que nos procura por esse motivo, perguntamos sempre se os pais, algum familiar ou os avós tinham de facto
alguma deformidade importante do antepé ou até, por vezes, do retropé. Quando falamos em retropé, falamos do tornozelo, porque nós também sabemos que, por vezes, em situações mais específicas, a deformidade de tornozelo, que nós chamamos de um pé plano valgo, algo desse género, acaba por promover um stress mecânico aumentado a nível do bordo interno do pé e que progressivamente estressa de forma anormal o dedo grande e que leva progressivamente a um desvio. E esses são mais multifatoriais, não é? Tem a ver com a parte biomecânica que acaba por levar a uma deformidade progressiva do dedo grande, mas muitas vezes está associado também a uma questão genética, não é? Claro, claro. E não podemos esquecer que o calçado tem aqui um papel fundamental. Ontem tivemos a oportunidade de falar da importância das palmilhas no calçado, principalmente para aqueles que praticam desporto, mas o calçado, muito além das palmilhas, desempenha aqui um papel muito relevante naquilo que é o surgimento ou não de joanetes. Em particular, quando falamos de calçado apertado, é de facto verdade isto ou é um mito? O calçado apertado pode provocar joanetes? Sim, isso é óbvio, não é? Porque se nós usarmos um calçado afunilado, não é? Com tacão, não é? Que acaba por promover uma elevação do calcânio, a transmissão do peso, por uma questão biomecânica, acaba por ser transmitido à parte distal do pé, não é? É quase como nós enfiamos a nossa mão num funil, a extremidade distal vai ter que afunilar. E com o nosso peso, com o tempo consistente e persistente com esse tipo de forma, digamos assim, acaba por progressivamente... A articulação tem ligamentos, tem estruturas tendinosas, tem uma cápsula articular que acaba por progressivamente ser estressada e que muitas vezes leva a rupturas destas estruturas e que progressivamente leva a um desvio cada vez mais marcado. Depois também temos um tendão, que às vezes as pessoas não sabem, mas nós temos um tendão que chamamos o tendão conjunto do adutor, que é, na base do dedo grande, temos um tendãozinho que tendencialmente puxa o dedo para dentro. Para dentro não, peço desculpa, para fora. E à medida que a deformidade ocorre dentro do sapato, esse tendão também tem tendência a diminuir o seu comprimento, portanto vai atrofiando, digamos assim. E essa diminuição do comprimento desse tendão acaba por também promover a deformidade progressiva do dedo. E que lá está, o calçado é terrível e as senhoras gostam por vezes do estileto, que foi um designer italiano que o desenhou no século passado e que de facto é bonito, é elegante, é da moda, mas que esse tipo de calçado nós sabemos que tem uma relação direta com o desenvolvimento do joanete e a deformidade dos outros dedos também, porque acaba por afunilar muito. Mesmo o quinto dedo acaba por sofrer muitas vezes muito também, o dedo mindinho, por causa desse tipo de calçado. Até diria mais aqui, acrescentaria aqui mais qualquer coisa. Por vezes, nos Estados Unidos, já há senhoras que partem para a loucura de fazer uma amputação do quinto dedo para ter um pé mais fino, para poder caber melhor nesse tipo de calçado. O que eu acho que é, obviamente, que não faz sentido nenhum. A estética sobrepor-se àquilo que é também a qualidade e o conforto de vida. Exatamente. Temos já algumas imagens que foram preparadas e estávamos a ver esta primeira imagem que nos mostrava um joanete bastante pronunciado, correto? A deformidade deste joanete que nós vimos aqui até nem é muito grande, mas tem uma coisa que nós chamamos de bunion. E o bunion é a bossa. E essa bossa, de facto, quando começa a ser progressivamente maior, causa um conflito mecânico. Portanto, entre o osso e a superfície da pele, há um stress mecânico aumentado, uma fricção, uma pressão constante e que acaba por dar este tipo de inflamação e que entre estas duas estruturas também temos uma estrutura que nós chamamos de bursa e que por vezes também inflama e dá uma bursite, que não surge só nos cotovelos ou nos joelhos, que às vezes as pessoas também têm, mas que também na articulação metatarsofalangica do primeiro dedo também surge. E quando há uma bursite, dói muito, chateia muito. Sim. Há uma inflamação devido a esse stress mecânico, devido à deformidade que se foi instalando. E por vezes chegamos a questões deste género, que isto são fotos, portanto, dos meus pacientes, não é? dos doentes que vou tratando na minha consulta de ortopedia de medicina esportiva e que vemos por vezes este tipo de ferida que
surge precisamente pela fricção persistente do osso contra o calçado e que é extremamente doloroso, é extremamente incapacitante. Muitas vezes as pessoas, estamos a chegar a uma altura que é a altura do inverno, em que as pessoas andam com o calçado fechado e que cada vez surge mais nesta altura o desconforto, a dor, porque na altura do verão é melhor, mas que muitas vezes este tipo de lesões que se vê nesta imagem levam a uma infecção que pode ser realmente muito preocupante, porque eu sou ortopedista e, portanto, faço muita cirurgia membro inferior, faço muita prótese da anca, muita prótese do joelho, e uma infecção nesta zona muitas vezes pode levar a uma infecção dos tecidos moles do pé, progressivamente da perna, e que acaba por disseminar por via hematogénica e pode infectar uma prótese. O que realmente é terrível para um cirurgião ter que tratar uma prótese do joelho ou de uma anca 6 ou 7 anos depois de a ter colocado por uma infecção provocada por uma situação destas, não é? E, portanto, temos que, mesmo que, quando há um problema destes, resolver. Não, procurar um ortopedista. Há pouco vimos uma imagem radiográfica daquilo que é o pé, a deformação, e estávamos agora a ver aqui uma imagem, imagino eu, com o pós. Será isto? Sim. Portanto, vimos aqui, esta imagem é uma imagem das técnicas cirúrgicas modernas que hoje em dia já estão muito bem implementadas. Atualmente, a cirurgia moderna passa por realizar cada vez incisões mais pequenas, usamos câmaras, usamos instrumentos delicados para sermos o mais cuidadoso possível e tratar os tecidos com meticulosidade e sem ser agressivos. E quanto menos agressivos nós formos, melhor será a recuperação, menos danos vamos causar e menos dor vamos dar ao doente após uma correção cirúrgica. Neste caso, trata-se de facto de um doente operado por mim e pela minha equipa, em que procedemos à correção de uma deformidade em joanete e que hoje em dia, pelas técnicas modernas, conseguimos, através de pequenas incisões, falamos em 2, 3 furinhos com 2, 3 milímetros, portanto são coisinhas muito pequenininhas, consegue-se ver perfeitamente aqui na imagem, em que introduzimos os instrumentos que necessitamos para corrigir. E corrigimos e conseguimos corrigir 95% das deformidades, tirando em situações em que o tornozelo também tem deformidade. Quando estamos a falar só de deformidade do antepé, hoje em dia temos cada vez mais técnicas modernas que conseguimos corrigir sem estar a ver o pé, sem estar a ver o osso, digamos assim. Estamos a vê-lo, mas num ecrã. Portanto, conseguimos ir controlando aquilo que estamos a fazer com uma coisa que nós chamamos de intensificador de imagem e vamos corrigindo e estamos sempre a ver aquilo que estamos a fazer sem estar a olhar para o pé, porque eu estou a olhar para o monitor para fazer isto, não é? E isso é a grande vantagem atualmente, cada vez fazemos mais isso. Esta imagem é uma imagem de um pré e de um pós, portanto vê-se perfeitamente bem a deformidade inicial, em que temos o bunion, que é aquele papo grande que nós identificamos ali, e de facto a deformidade do hálux valgus. E depois temos a correção cirúrgica ao lado, só com 2, 3 furos, em que consigo corrigir estas deformidades, e os meus colegas ortopedistas que também se dedicam muito a isto e que evoluíram em termos técnicos, consegue-se alinhar o dedo. E é muito importante explicar também isto, porque por vezes, aliás, ainda hoje de manhã tive em consulta, tive uma senhora que vinha acompanhar o netinho, precisamente porque há uma deformidade do pé. E a senhora, eu tinha-lhe colocado, já não me recordava muito bem, já há 5 ou 6 ou 7 anos, operei a uma prótese do joelho, depois passado um tempo a uma prótese da anca. E agora falou-me a meio da consulta: doutor, eu tenho aqui entre o primeiro dedo e o segundo dedo, faz-me aqui um calo, dói-me de vez em quando. Estive a ver, e de facto tinha uma deformidade do joanete, do hálux valgus, que incomodava porque causava uma hiperpressão entre o primeiro e o segundo dedo. E a dor era no segundo dedo. Portanto, muitas vezes temos problemas nos dedos seguintes, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, por causa da deformidade do joanete. E isso é que é importante, é quando realmente surge um problema, procurar quem domina isto e quem sabe ajudar, porque às vezes acham que é um calo, mas não é um calo, é um bico de osso, por exemplo, que nós chamamos de exostose, que até é um nome assim, e que acaba por ser esse pequeno bico de osso que acaba por provocar uma hiperpressão na pele e forma a calosidade e depois que acaba por doer muito, não é? Claro. E portanto, por isso é que cá estamos para ajudar. Aqui, portanto, estamos a ver uma imagem também de um pré e de um pós, portanto, igual. Com um resultado muito satisfatório, diga-se, não é?
Eu gosto, e os doentes costumam, as pessoas que eu trato, felizmente costumam gostar. E o objetivo é esse, é dar qualidade de vida de forma... Tentamos simplificar aquilo que há uns 20 anos era complexo e sermos cada vez mais reprodutíveis naquilo que fazemos. Portanto, fazemos sempre da mesma maneira, sempre bem, de forma a termos, de facto, sempre excelentes resultados, porque as pessoas só nos procuram se nós temos excelentes resultados. Claro, e a expectativa é sempre algo que é difícil às vezes de gerir. Voltando um bocadinho àquela questão que falávamos sobre a maior prevalência em mulheres do que em homens. Isto acontece meramente pela prática diária, digamos assim, pelo tipo de calçado que é utilizado, ou geneticamente temos que olhar aqui para fatores que ultrapassam meramente essa questão? Muitas vezes estão as duas coisas associadas, não é, Marco? Nós poderemos ter um fator genético que poderá ser agravado pela utilização do calçado. Estima-se que no mundo cerca de 33%, portanto um terço das senhoras com mais de 40 anos sofram de facto de dor e de limitação funcional devido ao joanete. E portanto estamos a falar numa faixa da população muito grande, não é? E que realmente as senhoras sofrem mais porque também expõem-se mais a calçado que, claro, se tivermos a carga genética associada, acabam por ser mais limitadora. Vamos olhar a infância. É importante não esquecer que o cuidado com os pés parte desde muito cedo. É possível, de alguma forma, antever e perceber desde a infância que poderão existir ali fatores que vão conduzir, já falámos há pouco da questão genética, que vão conduzir a um pé com estas deformidades? Uma intervenção prévia pode ajudar de alguma forma? Eu diria que sim e diria que não, porque a verdade é que normalmente quando existe uma deformidade que se vai desenvolver, ela surge em idades um pouco mais avançadas. Ali a partir dos 12, 13 anos é quando realmente a deformidade começa a poder surgir. Existe um tipo de hálux valgus que nós chamamos de hálux valgus idiopático juvenil, portanto, em idades mais precoces, e esses, estamos a falar de uma deformidade diferente, em que muitas vezes não temos uma deformidade daquilo que nós chamamos de o bunion associado, e a deformidade é mais do antepé. E, portanto, aí é difícil de travar, porque nós sabemos que isso tem uma etiologia genética, portanto, uma causa genética, e é difícil de travar. E o calçado não vai propriamente ser aquilo que vai influenciar muito, porque normalmente hoje em dia isso é uma coisa muito boa, é que à medida que o tempo vai passando, nós também vamos nos adaptando, não é? O ser humano vai se adaptando, aquilo que era há 20 anos atrás já não é atualmente, e cada vez mais se usa sapatilhas, usa-se calçado mais largo, mesmo as raparigas novas também cada vez mais é isso, e isso é bom, isso é muito favorável. Sem dúvida alguma. Até que ponto a biomecânica da marcha pode influenciar aqui a formação de joanetes? Falávamos ontem sobre a questão das palmilhas, a utilização aqui de palmilhas adaptadas àquilo que é a forma dos pés pode também ter um contributo importante? O que eu tenho para lhe dizer sobre essa questão é que o joanete em si não muda por usar uma palmilha, não é a palmilha que vai alterar de todo a forma do antepé. Em certas questões, nomeadamente em certas situações, quando temos uma deformidade da parte de trás do pé, do retropé, que nós chamamos a isso um pé plano valgo, de facto são situações muito específicas que levam secundariamente a que o joanete se desenvolva. E nessas situações muito específicas, de facto, é que estamos a falar numa taxa de cerca de 5% dos casos dos joanetes, poderá fazer sentido a utilização de uma palmilha, que pode ajudar a sustentar, portanto, quer o tornozelo, quer o arco plantar, de forma a que a carga e o stress mecânico seja menor sobre o primeiro raio. Isso, de facto, poderá ajudar. Mas são situações muito específicas, porque na grande maioria dos casos, de facto, não ajuda. Não ajuda, claro. Existem também outras coisas que as pessoas podem usar durante a noite, aqueles moldes de silicone, os afastadores, que na realidade as evidências científicas, e é disso que estamos a falar de ciência, o que demonstra é que os resultados são pouco sustentados e, portanto, não tem, de facto, evidência científica que essas opções sejam favoráveis. E, portanto, aí temos de ser um bocado pertinentes e ser muito específicos quando prescrevemos esse tipo de soluções, porque temos de ter a certeza que realmente a causa
é uma causa que nós conseguimos ajudar e melhorar com esse tipo de opções, que é excelente. Mas que no joanete é muito questionável. O doutor preparou-nos 2 vídeos que vamos ter a oportunidade agora de olhar, que mostram o resultado no pós-operatório dos pacientes a começarem a caminhar e a mostrarem aquilo que é o resultado. Então aqui estamos a falar de que cirurgia teve lugar. Pronto, aqui é uma cirurgia de correção bilateral, por acaso até é um homem, não é? Nota-se que é um homem, e em que foi corrigido, é uma correção bilateral, portanto nós realizamos todas as semanas este tipo de procedimentos, temos cerca de 3.000 joanetes e pés operados, e é sempre igual, portanto, isto são 2 ou 3 horas ou 1 ou 2 horas depois da cirurgia, portanto, a partir do momento que o doente chega ao quarto, almoça ou bebe um chazinho, umas bolachinhas, tolera a alimentação e pode logo imediatamente regressar a casa. O calçado tem que ser confortável como aquele que vemos, não é? Um chinelo. O calçado é fornecido logo por nós, não é? E é um sapato uniforme que pousa ao pé todo, muito contrariamente àquilo que era o sapato anterior que antigamente se usava e que ainda se usa muito, não é? Que chama-se sapato de Baroque, e em que a ponta do pé fica no ar, que é terrível, não dá para caminhar nada de jeito. Estes aqui são espetaculares. Por acaso hoje tive a sorte de ter uma senhora que operei há 15 dias que mandou para a minha enfermeira uma fotografia espetacular de uns sapatos assim iguais a estes, mas todos decorados. Por acaso não tive a oportunidade de mandar à nossa regi, mas tenho é uma solução simples e que permite que as pessoas caminhem logo no imediato. Claro. E que mantemos isso entre 1 semana a 15 dias. Depende do procedimento concreto como um todo. Não é? E depois que tiramos aquilo tudo, tiramos as compressas, o penso, e aqui temos outro paciente que 3 semanas depois aparenta ter uma mobilidade plena. É sempre assim. A mobilidade não é plena. Porque a ponta do dedo eu não deixo mexer muito só a partir das 5, 6 semanas, que é para não estragar. No entanto, tenho uma marcha normal. E habitualmente, a partir das 3 semanas, substituímos o calçado pós-operatório por um calçado deste género e que permite uma deambulação logo imediata. Na altura, quando não chove, é espetacular porque logo, passado pouco tempo, usamos aquilo que usamos em casa, de forma simples, não é? A grande vantagem é que também podemos rapidamente ir trabalhar, não há aqui grande limitação, a condução também é possível passado pouco tempo. Hoje em dia os automóveis também são mais fáceis de guiar e também nos permite ajudar um pouco mais em termos do pós-operatório. E consegue-se realmente resultados cada vez mais satisfatórios, não é? É, sim, porque realmente as pessoas não querem estar muito tempo. Algumas que querem, pronto, mas isso é outra história. Isso são outros 500, não é? Mas na realidade, o que hoje em dia, mesmo em termos de impacto social, não é? Nós queremos realmente que as pessoas estejam pouco tempo em casa, de baixa, e hoje em dia cada vez mais tentamos evoluir em termos cirúrgicos nesse sentido. Existem aqui circunstâncias onde a necessidade de fisioterapia se coloca? São casos muito específicos em que, por vezes, podemos ter associadamente uma coisa que chama-se um hálux rígidos, em que temos podemos ter o joanete ou não, mas podemos ter uma articulação metatarsofalangica que não trabalha. E que não trabalha ou porque tem uma patologia associada, nomeadamente uma artrose ou algo desse género, ou porque por algum motivo teve muito tempo imobilizada ou parada. E aí muitas vezes a fisioterapia é excepcional, ajuda muito a ganhar mobilidade, a fazer com que a pessoa tenha menos dores e poderá ser uma mais-valia. Depois, em termos de pós-operatório, não é o meu caso, porque habitualmente sou sempre eu que faço este acompanhamento, mas existem equipas que realmente, habitualmente, para não terem o trabalho, digamos assim, de estar sempre a fazer as imobilizações, os pensos pós-operatórios, têm equipas de fisioterapeutas muito bem treinadas e que é espetacular, porque realmente ajuda imenso a tirar-nos algum trabalho, a tirar algum trabalho ao cirurgião, mas também a ajudar e a ir explicando também ao doente como é que pode ir fazendo alguns exercícios simples, que eu também vou recomendar, como é óbvio, não é? De forma a recuperar melhor num pós-operatório. Num pré-operatório, para diminuir a deformidade, é um bocado limitador falar que a fisioterapia vai ajudar a alguma coisa, mas
nesta especificidade do hálux rígido, a fisioterapia é extremamente importante. E fica então a nota. Alexandre, vamos continuar a falar depois de um curto intervalo, com um espaço para a sua participação através de telefone e também de e-mail. Voltamos já depois de um curtíssimo intervalo para ouvir então as suas questões sobre joanetes ou ortopedia. Pode ligar 22 508 3297 ou enviar-nos um e-mail para consultório@portocanal.pt. Contamos consigo desse lado. Até já.